Evangelho de Marcos, capítulo de número 16. E nós vamos ler aqui a partir do versículo de número 2. E no primeiro dia da semana, foram ao sepulcro de manhã cedo, ao nascer do sol, e diziam umas às outras: quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? E olhando, viram que já a pedra estava revolvida, e era ela muito grande. Você imagine só, Nicodemos e José de Arimateia pegaram o corpo de Jesus da cruz, prepararam o corpo para a sepultura. José de Arimateia pegou um lençol de linho fino e um pano de linho, e ele enrolou o corpo de Jesus naquele pano de linho fino, e também colocou sobre o rosto de Jesus aquele lenço, um lenço, porque não tinha tempo hábil para preparar o corpo de Jesus, para fazer todo o processo de sepultamento. Estiam poucas horas antes do sábado. Nicodemos pega uma quantidade de mirra, e ele unge o corpo de Jesus, embalsama o corpo de Jesus com aquela mirra, e aí colocam o corpo de Jesus morto dentro de um sepulcro cavado na rocha, um sepulcro que inclusive pertencia a José de Arimateia, e eles então colocam a pedra no lugar. Os principais dos fariseus chegam até Pilatos e dizem: aquele homem disse, ele falou que ele iria ressuscitar, então sele a pedra, cimente aquela pedra no lugar, para que os seus discípulos não venham de madrugada e roubem o corpo daquele homem. E aí eles selam a pedra é selada com uma espécie de cimento. E além de ser selada a pedra, tem uma quantidade de soldados guardando a sepultura de Jesus. Você já viu soldado guardando o corpo de defunto? Foi o que aconteceu com Jesus. E aí nas primeiras horas do domingo, ainda era madrugada, o sol mal tinha nascido. As mulheres se juntaram e disseram: vamos fazer a lavagem do corpo de Jesus, vamos preparar o corpo de Jesus, para que venhamos fazer uma sessão fúnebre, para que venhamos fazer a sessão fúnebre. E elas então se preparam, o sol ainda está nascendo, se dirigem até onde o sepulcro estava, e naquele momento elas vão preocupadas e pensando: quem removerá para nós aquela pedra? Você viu aqui a preocupação delas? Diz aqui no versículo 3: e diziam umas às outras: quem nos revolverá a pedra, a porta do sepulcro? Quer dizer, elas estão indo, cheias de boa intenção, da intenção de preparar o corpo de Jesus para a sua sessão fúnebre. Só que elas estão indo no caminho dizendo: quem removerá aquela pedra para nós? Quem vai retirar aquela pedra do sepulcro para nós? Versículo 4: e olhando, viram que já a pedra estava revolvida, e era ela muito grande. Quer dizer, elas vão olhar e dizer: ué, a pedra já está removida, a
pedra já foi tirada. Será que veio alguém mais cedo aqui? Será que alguém apareceu mais cedo do que nós e removeram a pedra? Será que foi o cuidador aqui deste jardim, o hortelão, que veio mais cedo e abriu o sepulcro? Elas estão intrigadas sobre o que é que estava acontecendo. Você crê que isto realmente aconteceu? Se você for hoje para Israel, você vai encontrar ali um jardim, e um jardim com um sepulcro cavado em uma rocha. E este sepulcro hoje tem uma porta no lugar de uma pedra. E esta porta está escrito em inglês: ele não está aqui, pois ressuscitou. Você vai entrar dentro daquele sepulcro, você vai ver um local onde um corpo poderia ser posto, colocado, mas não tem corpo nenhum ali. Não tem vestígios de um morto que ficou muito tempo ali dentro. Para você ter uma ideia, fizeram neste sepulcro um teste de carbono 14 e eles descobriram que no local onde que se coloca o corpo neste sepulcro, foi colocado ali um único corpo nesse sepulcro. E este corpo não ficou muito tempo ali. Não ficou muito tempo. Jesus ficou dentro do sepulcro no final da tarde daquela sexta, no sábado, e no domingo ele ressuscitou. É isto que a Bíblia diz. Jesus ressuscitou no domingo. Ele ressuscitou. A pedra estava removida. As mulheres não estão entendendo como que aquela grande pedra já estava removida. Você crê que isso aconteceu? Eu não tenho dúvida que isso aconteceu. Você crê que Jesus ressuscitou naquela madrugada de domingo? Jesus, nas primeiras horas daquele domingo, ele ressuscitou dos mortos. Se você crê, desocupe as suas mãos e vamos dar uma linda salva de palmas para o Senhor e para a sua palavra. Pai bendito, Deus amado e todo-poderoso, envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra ela vá e produza o resultado para o qual está sendo enviada. Em nome de Jesus, assim seja. Digam todos: assim seja. Diga graças a Deus. Pode tomar o teu assento. O sol está nascendo naquela manhã de domingo. As mulheres se reúnem e elas decidem ir no sepulcro, preparar o corpo de Jesus para um velório digno. Elas vão fazer o rito de sepultamento, estão levando especiarias, estão levando tecidos com elas, e elas estão indo ali prontas para pegar o corpo de Jesus, lavar o corpo de Jesus, enrolar o corpo de Jesus com as ataduras que elas estão levando, e ali perfumar o corpo, para que seja feito um sepultamento digno, não às pressas como aconteceu naquela tardezinha de sexta-feira. Só que há uma preocupação: quem removerá para nós a pedra? Só que quando elas chegam ali, a pedra já estava removida. E aquilo traz um assombro sobre aquelas mulheres. Elas ficam intrigadas com aquilo e temerosas do que é que pode estar acontecendo. E elas então
assustadas, vão se aproximando do sepulcro, e quando elas se aproximam do sepulcro, elas estendem o pescoço para dentro do sepulcro, e curiosamente, há alguém dentro do sepulcro. Só que não é um defunto que está dentro do sepulcro, nem tampouco é o corpo de Jesus que está dentro do sepulcro. Nenhum dos soldados que foram mandados para cuidar do corpo de Jesus está ali, nem fora e nem dentro do sepulcro. Mas diz aqui no versículo 5: e entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida e branca, e ficaram espantadas. Imagine só, elas esperavam encontrar um defunto, e não encontram um defunto. Elas esperam talvez encontrar soldados, mas elas não encontram nenhum soldado. Mas elas entram e veem à direita, do lado direito onde estava o corpo do defunto, elas veem um jovem sentado. Um jovem sentado dentro do sepulcro. E este jovem elas não conhecem. Aquele jovem está sentado ali, e ele está com uma veste comprida, branca. E elas olham para aquele jovem dentro do sepulcro, que elas não conhecem, ficam admiradas, e um espanto toma conta dos seus corações. Porém, o jovem, que na verdade era um anjo de Deus, porém, ele disse-lhes: não vos assusteis, buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Quer dizer, o jovem olha e diz assim: não se espantem, eu sei porque vocês estão aqui. Vocês vieram aqui em busca de Jesus, o Nazareno, aquele que foi crucificado, não é? E elas, sem palavras, olham para o moço e balançam só a cabeça, como se diziam sim. As mãos estão trêmulas, as pernas estão trêmulas, e elas só balançam a cabeça para o moço e dizem sim. E aí o moço responde o seguinte: já ressuscitou. Já ressuscitou, não está aqui. Eis aqui o lugar onde o puseram. Ele diz: olha, vocês vieram no lugar errado. Por que que vocês estão buscando entre os mortos aquele que está vivo? Porque ele já ressuscitou. Ele não está aqui. Vejam, olha aqui o lugar onde o corpo dele estava. E é aí que as mulheres ficavam mais espantadas ainda. Porque o anjo está dizendo que ele ressuscitou, que ele não está mais lá, que ele não está mais no sepulcro. Mas aí aquele anjo vai dizer uma coisa que passa despercebido diante de muitos. Versículo de número 7. Mas ide, e dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia, e ali o vereis, como ele vos disse. Você prestou atenção numa coisa? O anjo diz assim: ide e dizei aos seus discípulos e a... Você parou para analisar por que o anjo estica as mulheres acerca de Pedro? Ele não podia ter dito: olha aí, e dizer aos discípulos dele que ele ressuscitou e que ele vai à frente de vós para Galileia.
Ele não podia dizer isso. Mas veja, ele diz: ide e dizei aos discípulos e a Pedro. Por que que o anjo está dizendo para que elas vão até os discípulos, digam que Jesus ressuscitou, só que ele fala o nome de Pedro à parte? É como se o anjo estivesse instigando Pedro. Como se ele estivesse instigando Pedro. Imagine só, os discípulos estão lá no cenáculo fechados, e de repente chega aquelas mulheres tremendo, brancas, pálidas, e elas adentram ao cenáculo, e aí os discípulos dizem: o que foi? O que que houve? E elas trêmulas, assustadas, sem palavras, elas começam a dizer: nós fomos no sepulcro, a pedra foi removida, a pedra foi tirada. Sim, digam, mulheres, o que foi? Olha, o corpo não está lá, tinha um moço lá dentro. E o moço nos disse: ide dizei aos discípulos e a Pedro. Opa, meu nome? Como assim? E dizei a Pedro que já ressuscitou e que vai adiante de vós para a Galileia. Quando Pedro escutou o nome dele sendo dito pelas mulheres, ele vai fazer algo que é como se o anjo estivesse instigando Pedro para que ele fosse, para que ele se dirigisse para aquele lugar. Diz aqui, vamos aqui no Evangelho de Lucas. Vamos continuar vendo isso. É como se houvesse ali um recado para Pedro, não é? Ó, diga para os discípulos e para Pedro que já ressuscitou e vai à frente de vós para a Galileia. É como se tivesse uma mensagem oculta para Pedro. É como se tivesse uma mensagem oculta para Pedro. Vamos ver aqui mais um pouquinho. Evangelho de Lucas, capítulo 24. Evangelho de Lucas, capítulo 24. Você vê que é o mesmo relato sobre a ressurreição, só que Lucas nos dá um detalhe, que quando Pedro escuta o testemunho, e escuta as mulheres dizendo, e a Pedro, ele vai tomar uma atitude, versículo de número 12. Pedro, porém, levantando-se, o que que ele fez, gente? Dizei aos meus discípulos, dizei aos discípulos, e a Pedro, está escrito no versículo anterior que os discípulos não acreditaram. Os discípulos não acreditaram, mas quando falou o nome de Pedro, Pedro falou, opa, tem algum recado lá para mim, tem alguma coisa para mim. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro. Você vê que ele correu. De todos os discípulos, Pedro foi o único que correu para o sepulcro. Ele correu para lá. Ele correu para o sepulcro e, abaixando-se, viu só os lenços ali postos e retirou-se, admirando consigo aquele caso. Você observou que ele ficou admirado com o que ele viu? Você acha que foi só o lenço no chão que fez ele ficar admirado? Pedro viu alguma coisa ali. Escuta o que eu estou falando, a gente está montando um quebra-cabeça. Ele viu alguma coisa ali que fez ele ficar admirado e voltar para o cenáculo pensando no que ele viu. Ele viu algo ali. Ele viu alguma coisa ali que fez ele ficar pensando no que viu. E
fez com que ele decidisse voltar admirado para o cenáculo. Pastor, mas o que Pedro viu? O que ele viu ali? Que recado é esse? João nos fala que recado é esse. Vamos no Evangelho de João, capítulo de número 20. A mesma passagem de novo. A mesma passagem. Evangelho de João, capítulo de número 20. Versículo de número 3. Então, Pedro saiu com outro discípulo e foram ao sepulcro. Lembra, nós estamos montando um quebra-cabeça. As mulheres saíram de manhã cedo, chegaram lá no sepulcro, a pedra estava removida, entraram perto da porta, chegaram perto da porta, havia o anjo dentro do sepulcro. E o anjo disse: vocês estão procurando Jesus o Nazareno, ele não está aqui, ele já ressuscitou. Portanto, ide e dizei aos seus discípulos e a Pedro que já ressuscitou e que vai à frente de vós para Galiléia. Aí elas retornam, parecem loucas no que contam, os discípulos não acreditam, só que Pedro acredita, tanto que ele corre para o sepulcro. Só que João nos relata que Pedro correu e correu mais um discípulo com ele. Pastor, quem é esse discípulo que correu com ele? João. João é o outro discípulo que correu com ele. Diz assim o versículo de número 4. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro e, abaixando-se, viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Até aqui é tudo o que nós lemos, não é? O Pedro viu os lençóis caídos no chão, o João viu os lençóis caídos no chão. Até aqui nada de novo, nada de novo. Só que ele não entra no sepulcro, ele olha de fora, se agacha e ele vê os lenços caídos no chão. A mesma cena que nós lemos no Evangelho de Lucas, que Pedro viu. Só que diz assim, versículo 6. E chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro, e viu no chão os lençóis. Até aí, nada demais. Porque Lucas nos disse que ele viu também os lençóis no chão. Versículo 7. Agora aqui está um ponto. E que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Preste atenção no detalhe. Os lençóis caídos no chão, João viu. Os lençóis caídos no chão, as mulheres viram. Os lençóis caídos no chão, o Pedro também viu. Só que João está nos dizendo um detalhe: e que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis no chão, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu. Ele viu o quê? O que ele viu? O lenço. O lenço. E viu e creu. Pastor, mas um lenço? O que um lenço pode ser um recado? Diz assim a palavra de Deus: então viu e creu.
ele viu o lenço dobrado à parte. E ele creu. Pastor, um lenço é um recado? Sim. Eu vou te explicar por quê. Naquele tempo, quando uma pessoa, ela ia se assentar à mesa para uma refeição, ela pegava o guardanapo, o lenço, e colocava sobre o colo. Você não faz isso quando você vai num restaurante? Você pega o lenço e coloca sobre o colo. Quando a pessoa que estava na mesa havia terminado a sua refeição, já estava satisfeito, ele amassava o guardanapo e jogava sobre a mesa. E isso era um recado para o dono da casa, que a pessoa já estava satisfeita e que ela não ia voltar mais para a mesa. Que ela já tinha feito sua refeição, já estava satisfeita, e ela não ia voltar mais para a mesa. Só que quando a pessoa ia voltar, ela pegava o lenço, e ela dobrava o lenço, dobrava, e colocava num lugar à parte sobre a mesa. Qual era o recado? Eu vou voltar. Eu vou voltar. Eu ainda não acabei. Eu vou voltar, Pedro. Eu não acabei. Eu vou voltar. Meu irmão, você está entendendo este recado? Jesus deixou um recado para João, para Pedro. Ele deixou um recado para todos nós que cremos nele. Jesus disse: eu vou voltar. Eu vou voltar para te buscar. Jesus, ele deixou este recado para Pedro, tanto que Pedro voltou imediatamente para o cenáculo, admirado com o que ele viu, porque ele entendeu o recado. Jesus ressuscitou e ele vai voltar para o cenáculo. Eu tenho que estar lá. Ele não terminou, ele vai voltar. Meu irmão, nós somos como Pedro, nós recebemos este recado de Deus. Jesus disse: eu vou para o meu Pai, mas não vos deixarei órfãos, porque ele vai voltar para nos buscar, em nome do Deus Todo-Poderoso. Diga: Jesus voltará. Essa tem que ser a nossa esperança. Jesus voltará para nos buscar. Jesus, ele disse assim: crede em Deus e crede também em mim, porque na casa de meu Pai há muitas moradas. E se não fosse assim, eu vos teria dito. Por isso que eu vou para vos preparar lugar. Jesus está no céu preparando um lugar para você e para mim. Só que ele disse: mas eu voltarei outra vez para vós, porque onde eu estiver, vós também estareis comigo. Jesus vai voltar um dia, e ele vai voltar para me buscar e te buscar, em nome do Deus Todo-Poderoso. Vamos aplaudir a Jesus por isso. E se coloque de pé no seu lugar. Fique de pé no seu lugar. Diga para o teu irmão: Jesus vai voltar. O recado ele já deu. O recado ele já deu. Eu vou voltar, não terminei. E eu quero que você acredite nisso.
a obra que Ele começou na sua vida, Ele ainda não terminou. Todos nós que cremos em Jesus, somos como Pedro. Jesus deixa este recado para nós. O recado que Ele vai voltar. Que Ele vai voltar, porque Ele não terminou a sua obra em nossas vidas. O Senhor Jesus, em certa ocasião, junto com os seus discípulos, Ele perguntou assim para eles: o que diz a multidão acerca do Filho do Homem? E aí os discípulos começaram a dizer assim: Senhor, uns dizem que Tu és Jeremias, outros dizem que Tu és Elias, outros dizem que Tu és um dos profetas que vieste. E aí Jesus olha para os discípulos e diz: e vós? Quem dizeis que eu sou? Houve um silêncio. Os discípulos não ousavam dizer o que eles acreditavam que Jesus era. Só que um deles, chamado Pedro, quebrou o silêncio e disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando Pedro disse isso, Jesus olhou nos olhos de Pedro e disse: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque quem tu revelou isso não foi carne e nem sangue, mas foi o meu Pai que está nos céus. Por isso que o teu nome é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Muitos interpretam erroneamente esse versículo, porque acham que Jesus estava nomeando Pedro como pai da igreja, como se Pedro fosse o pai da igreja e ele tivesse a chave dos céus. Porém, escuta o que Jesus disse: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque quem tu revelou isto não foi carne e sangue, mas foi o meu Pai que está no céu. Porquanto tu és Pedro, Petrus, fragmento de rocha. Porquanto tu és Petrus, fragmento da rocha, e sobre esta rocha, Petras, edificarei a minha igreja. Pedro era só um fragmento, como eu e você somos só um fragmento, porque a rocha verdadeira é Jesus Cristo. A rocha verdadeira é Jesus, Ele é a rocha. E quando você crê nele como filho de Deus, quando você crê nele como Salvador da tua vida, você se torna Petrus, fragmento da rocha. E aí Jesus te dá este recado: eu vou voltar, e eu vou voltar para te buscar. Por isso, você que nesta manhã quer entregar a sua vida a Cristo, quer fazer dele o seu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Pastor, eu entendi o recado, eu entendi a mensagem, pastor, e eu quero entregar a minha vida a Cristo. Eu quero entregar a minha vida a Jesus nesta manhã. Você que quer entregar a sua vida a Cristo hoje, que quer fazer dele o Senhor e Salvador da tua vida, e se tornar um fragmento da rocha. E digam a Pedro, e digam àqueles
que são os fragmentos desta rocha eterna que é Jesus Cristo, que Ele vai voltar. Que Ele vai voltar, que Ele ainda não terminou a sua obra. Que Ele vai voltar. Por isso você que nesta manhã quer entregar a sua vida a Jesus Cristo, levante a sua mão direita aos céus que eu vou orar por você. Pastor, eu quero entregar a minha vida a Cristo. Você que levantou a sua mão, saia do seu lugar e venha aqui à frente. Venha aqui diante do altar de Deus. Isso, venha. Isso, venha entregar a sua vida a Cristo. Se houver mais alguém, peça licença à pessoa que está do teu lado e venha aqui para frente. Venha entregar a sua vida a Cristo. Venha entregar o seu caminho a Jesus. Pastor, eu já entreguei minha vida a Jesus, mas eu me desviei, eu me afastei, eu saí da igreja. Pastor, eu quero me reconciliar com Cristo. Se você tem se sentido um filho pródigo, uma filha pródiga, se você tem estado afastado, afastada de Cristo, e quer hoje se reconciliar com Jesus, você está sentindo uma necessidade de se reconciliar com Jesus, saia do seu lugar e venha aqui à frente. Pastor, eu quero me reconciliar com Cristo. Você que quer se reconciliar com Jesus nesta manhã, saia do seu lugar e venha aqui à frente. Não hesite em se reconciliar com Jesus. Não hesite em se reconciliar com Cristo. Se você sente a necessidade de uma reconciliação, saia do seu lugar e venha aqui à frente, que eu vou orar por você, que eu vou orar pela sua vida, que eu vou orar pela sua reconciliação com Cristo. Agora escuta uma coisa. Você que já está na igreja, Jesus disse assim: eis que cedo venho, e venho sem demora. Guarda o que tu tens, para que ninguém roube a tua coroa. Sabe qual é a esperança que nós temos que guardar, nós que somos salvos? A esperança que Jesus está voltando. É triste porque muitas igrejas não falam mais isso. Elas não falam mais que Jesus está voltando. Por isso que nós vemos cada dia mais pessoas se desviando da igreja, porque elas estão achando que falta muito para Jesus voltar. Mas escute uma coisa: Jesus está voltando, e você tem que guardar o que você tem para que ninguém roube a tua coroa. Jesus está voltando, diga: Jesus está voltando. Ah, pastor, para com isso. Eu já escuto essa história desde que eu era menino, que eu usava calça curta. Eu escuto que Jesus está voltando, pois é. Se você escutava isso quando você era criança, de calça curta, e naquele tempo Jesus já estava voltando, eu te digo que hoje Ele está às portas, e que Ele está mais próximo do que você pensa de voltar. As profecias estão se cumprindo. Cada dia que passa, eu vejo o cumprimento das profecias. Jesus está voltando. Guarda o que tu tens para que ninguém roube a tua coroa. Pastor, ora por mim, para que eu tenha forças para guardar a minha coroa, para que ninguém a roube de mim,
para que eu nunca me afaste do caminho da salvação, mas esteja pronto para aquele dia que o Senhor vai voltar para buscar a sua igreja. Você que quer que eu ore por você, para que nada e ninguém roube a tua coroa, vem aqui diante do altar, que eu vou orar por você. Jesus contou uma parábola, onde ele falou acerca das virgens que esperam o seu marido, o seu noivo. 5 prudentes e 5 insensatas. As prudentes levaram azeite a mais nas suas botijas, para que as suas lâmpadas não se apagassem, até que o noivo voltasse. As insensatas não se preocuparam com isso. As insensatas não pensaram e não levaram azeite a mais. Meu irmão, Jesus está voltando, não pode faltar o azeite na sua lamparina. Você tem que perseverar até o fim, porque aquele que perseverar até o fim será salvo. Você não pode ser insensato, insensata, achar que tem tempo, achar que resta tempo e que dá para ir para o mundo, que dá para ficar fazendo coisas erradas. Não, você tem que entender isso, que não é tempo de brincar com a salvação. Não é tempo de se desviar, não é tempo de se afastar, não é tempo de sair da igreja, porque Jesus está voltando. Jesus está voltando. Se você puder, dobra o teu joelho comigo. Você que está entregando a sua vida a Cristo, você que está se reconciliando com Cristo, e você que já está na presença de Deus, mas não quer perder a sua salvação, quer que Cristo te fortaleça, para que você persevere até o fim, e seja salvo e salva. Ore assim comigo: meu Deus e meu Pai, escreve agora o meu nome no livro da vida, e me conceda salvação, restaura a minha fé e as minhas forças para caminhar na tua presença e caminhar contigo todos os dias da minha vida, pois eu ouvi o teu recado e ouvi que o Senhor está voltando. E eu te peço, me fortaleça para que eu persevere na tua presença todos os dias da minha vida. Senhor, não me deixe desviar, afastar da tua presença, mas renova a minha fé e as minhas forças, em nome de Jesus. Deixa eu orar por você agora. Pai bendito e Deus Todo-Poderoso, Senhor, aqui estamos diante da tua presença, para apresentar cada vida que recebe ao teu Filho Jesus Cristo como seu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Senhor, escreva o nome desta pessoa no livro da vida, lhe conceda o direito à salvação e o direito à vida eterna. Olha, Senhor, para estas pessoas que estão se reconciliando contigo, perdoe os pecados, as falhas, os erros. Senhor, reconcilie esta vida contigo, reconcilie esta pessoa contigo, e a fortaleça para caminhar na tua presença. E olha para este e esta que já está na tua casa,
para esta pessoa que já está na tua presença, mas Pai, ela quer forças para perseverar, como disse Paulo: lutei o bom combate e guardei a minha fé. Então toca neste teu filho e nesta tua filha, Senhor, fortalece esta pessoa, para que ela combata o bom combate e guarde a sua fé, pois como o Senhor disse, o Senhor está voltando, e nós temos que guardar a nossa coroa, para que nada e ninguém a tire de nós. Então, Senhor, estende a tua mão, fortalece o teu filho e a tua filha, fortalece este homem, esta mulher, em nome de Jesus, pois como está escrito, que aquele que perseverar até o fim, será salvo e salva, em nome de Jesus. Abençoe cada vida, é o que eu te peço, Senhor, crendo que assim será feito, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus.